Olá, espero que todos estejam na graça e na paz de Cristo. Hoje eu vou falar rapidamente sobre as profecias do profeta Obadias a respeito dos Edomitas. Deus chamou Obadias e mandou Obadias dar alguns recados a esse povo conhecido como Edomitas. Os Edomitas, que eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac, se tornaram um povo muito orgulhoso. E os Edomitas praticaram várias coisas erradas, fizeram muitas maldades ao longo da sua história. Os Edomitas construíram uma cidade num lugar muito privilegiado, um lugar protegido por maciços rochosos, e isso era motivo de orgulho para os Edomitas. Eles achavam que ninguém poderia derrubá-los daquele lugar. Os Edomitas tomaram várias decisões que foram desaprovadas por Deus. Por exemplo, quando Moisés pediu passagem pelo país dos Edomitas, os Edomitas recusaram terminantemente. Então eles poderiam ter ajudado o povo de Deus naquele momento, e eles negaram ajuda ao povo de Deus. Saul, rei de Israel, teve que fazer várias guerras contra os Edomitas, e o rei Davi também teve que fazer o mesmo. Eles praticaram várias coisas desagradáveis. Por exemplo, eles se alegravam com a calamidade do povo de Deus. Eles praticavam tráfico de escravo, faziam pilhagens, ou seja, além de haver destruição, eles ainda aumentavam essa destruição. Então eles fizeram muitas coisas contra o povo de Deus, eles prejudicaram diversas vezes o povo de Israel. Inclusive, Herodes o Grande, aquele que perseguiu Jesus ao nascer e mandou matar várias crianças do período de Jesus, ele era descendente dos Edomitas. E Deus deu o seguinte recado a esse povo que fez tantas maldades. Está escrito lá em Obadias, no versículo 3. Os seus habitantes são muito orgulhosos, porque vivem nessas rochas tão altas que ninguém mais pode alcançar. Quem poderá nos derrubar daqui? Dizem com arrogância. Não se enganem. Mesmo que vocês subam tão alto como as águias e construam seus ninhos entre as estrelas, eu os derrubarei de lá, diz o Senhor. Aqui fica um recado para todos aqueles que são orgulhosos. Não se achem demais. Não achem que vocês são tão fortes, tão poderosos assim. Não achem que vocês são lindos demais, inteligentes demais, porque quanto mais alto o orgulho de uma pessoa, maior é a queda dela. Não existe nenhum orgulhoso que possa ficar em pé diante de Deus. A atitude mais correta de um cristão é buscar a humildade, é buscar um real entendimento sobre si mesmo, é não se achar demais, é não ter um conceito muito elevado sobre si mesmo. Então, precisamos reconhecer que por mais fortes que sejamos, por mais belos ou inteligentes que sejamos, nós sempre seremos falhos, nós sempre seremos limitados e nós sempre seremos nada diante de um Deus tão poderoso. Então, precisamos tomar muito cuidado com o orgulho. O orgulho faz muito mal para as pessoas. O orgulho destrói a vida de muitas pessoas. Lá no versículo 10, Deus diz: e por quê? Então por que eu vou destruir Edom? Por que eu vou destruir os Edomitas? Por causa do que vocês fizeram a seus irmãos, o povo de Israel. Vou mostrar para todo mundo os seus pecados. Envergonhados e sem defesa, vocês serão completamente destruídos. Vocês abandonaram Israel quando ele estava em apuros. Ficaram de lado e se recusaram a levantar um dedo para ajudar os seus irmãos, quando os invasores carregaram todas as riquezas de Israel. E fazendo sorteios, dividiram entre si a cidade de Jerusalém. Vocês foram iguais aos inimigos de Israel. Aqui fica uma outra lição para nós. Se pudermos ajudar alguém, ajudemos.
se pudermos contribuir para o bem-estar, para socorrer uma pessoa, se pudermos orar por uma pessoa, se pudermos pregar uma boa palavra para uma pessoa, façamos. Os edomitas recusaram ajudar o povo de Israel e ainda por cima ajudaram a prejudicá-los ainda mais. Que nós não sejamos pessoas arrogantes e egoístas e maldosas ao ponto de negar ajuda a quem precisa, ao ponto de negar socorro a quem necessita, ainda mais se essa pessoa for nosso irmão. Nós que somos cristãos devemos proteger outros cristãos, orar por outros cristãos, amar nossos irmãos. Os edomitas eram tidos como irmãos do povo de Israel. E isso tornou a atitude deles ainda mais grave, porque eles negaram ajuda aos seus próprios irmãos, agiram como inimigos de Israel. E isso desagradou profundamente a Deus. E também fica uma outra lição. Todos aqueles que fazem alguma maldade contra o povo de Deus sofrem as consequências. Todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus cairão. Todos os inimigos de quem crê em Jesus Cristo serão derrotados. E você quer estar do lado vencedor ou do lado daqueles que serão destruídos? Você quer estar ao lado de Israel ou contra o povo de Deus? Versículo 12. Vocês não deviam ter feito isso. Não deviam ter ficado satisfeitos quando os inimigos de Israel o levaram para terras distantes. Não deviam ter se alegrado no dia da infelicidade de Israel. Meus irmãos, não se alegrem com a infelicidade do outro. Não deem risada quando vocês veem o outro sofrendo alguma dor, sofrendo alguma derrota em um momento difícil. Jamais façam isso, isso é muito sério. Vocês chegaram a invadir Israel em época de calamidade pública para matar e roubar. Ficaram satisfeitos com o sofrimento do meu povo. Vocês enriqueceram às custas dos seus irmãos. Quantas pessoas estão tentando levar vantagem sobre outras? Quantas pessoas estão tentando se aproveitar de situações, da fraqueza de outras pessoas, da fragilidade de outros para poder enriquecer em cima delas? Meus irmãos, cuidado para que vocês não sejam aproveitadores de circunstâncias. Que nós não exploremos, não roubemos, não enriqueçamos em cima de outras pessoas. Versículo 15. A vingança do Senhor contra as nações vai chegar muito rapidamente. Deus sempre protege o seu povo e Deus sempre faz justiça. Deus sempre faz a vingança por amor ao seu povo. Então, um recado a todos aqueles que lutam contra o povo de Deus. Se vocês continuarem lutando contra o povo de Deus, vocês sofrerão consequências inimagináveis, muito sérias. E essas consequências serão colocadas em prática pelo próprio Deus. Deus moverá os céus em favor do seu povo e contra os inimigos do seu povo. Então, essa é a mensagem de Obadias para nós ainda hoje. Não nos alegremos com a derrota dos nossos irmãos. Quando for possível ajudar o outro, ajudemos. Quando for possível socorrer alguém, socorramos. Que nós não nos alegremos com as infelicidades e não tentemos levar vantagem em cima dos outros. Que nós respeitemos e amemos e ajudemos o povo de Deus. E que jamais as pessoas tomem a atitude lamentável de se levantar contra aqueles que creem em Cristo. Amém? Um forte abraço a todos.